Deus preza por isso, você tem um bom relacionamento com outras pessoas. Não quer dizer que você vai andar junto, porque tem gente que não dá para andar junto. Não dá certo, né? Por exemplo, você encontra a pessoa que só te arremete ao passado. Ah, você lembra como você era, o que você fez, o que aconteceu com você? A pessoa só vai te lembrar de coisa passada. E tem gente que vai te lembrar de coisas futuras. Então você não pode andar com gente que só te lembra de coisa passada, só de acontecimento de derrota. Então a gente tem que escolher as amizades, né? Se a gente quer andar para o futuro, tem que escolher a amizade que fala do futuro, fala de coisa boa. Aí você fica encontrando pessoa que só fala de coisa ruim, daqui a um dia você não aguenta nem vir para a igreja, você não aguenta nem andar. Então nós precisamos mudar isso. Jesus falou, deixa a sua oferta aqui, se reconcilia lá com o teu irmão, depois você volta e faz a tua oferta, porque tudo é importante. Tudo na vida é importante. Então, aqui Naamã, a história de Naamã, a gente já conhece bem, né, a história dele. Diz assim, Naamã, comandante do exército do rei da Síria. Comandante do exército do rei da Síria. Não era qualquer pessoa. Era um comandante, uma pessoa que tinha uma patente. Uma pessoa especial lá no exército, né? Comandante do rei da Síria. Era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria, era herói da guerra, porém leproso. Era o comandante, uma pessoa que conquistou muita coisa, cheio de medalhas, porém era leproso. Às vezes a gente está na igreja, a gente fala assim, quem manda na minha vida é Jesus. Quem manda na minha vida, o Senhor é o Senhor da minha vida. Mas por dentro da pessoa tem um outro Senhor amassando ela por dentro, derrotando ela por dentro. O Naamã tinha, né? Ele tinha aqui o modelo espiritual. Lá vem o Naamã, o chefe, o comandante do rei da Síria. Porém, dentro dele havia um outro Senhor acabando com ele. Então nós falamos que temos Jesus, mas dentro de nós tem um outro Senhor acabando com a gente, com a nossa saúde, acabando com a nossa paz. Tem um outro Senhor reinando, e esse Senhor aí não é igual ao Senhor Jesus. Ele é um Senhor que ele assola a nossa vida, ele mata aos poucos, você sendo crente. Se não se cuidar, esse outro Senhor, você vai ter Jesus, vai ter igreja, vai ter Bíblia, Espírito Santo, você vai ter tudo. Mas se a gente não se cuidar, um outro Senhor vem e acaba com a gente. Um Senhor da depressão. Eu tenho Jesus, tenho, mas tem um Senhor dentro de mim que está me matando aos poucos. Está entendendo o que eu estou falando? Eu tenho Jesus, eu também tenho, mas tem um outro Senhor. Naamã era o modelo espiritual para os homens. Era um modelo fantástico. Os homens olhavam para Naamã, vibravam com Naamã, mas não sabia que por dentro ele tinha um outro Senhor, o Senhor da lepra que estava acabando com a vida dele. Então, nós não podemos estar na igreja e manter uma imagem de modelo espiritual. Olha, eu sou o modelo espiritual, eu sou o pastor, eu sou o modelo. E tem dentro de mim um outro Senhor acabando comigo. Mas eu estou dando na igreja de modelo espiritual para os homens, porque eu vim hoje como modelo espiritual, porque a Sueli tem que me ver bem. Eu tenho que estar aqui às 18 horas, não importa o que está acontecendo comigo, mas eu tenho que estar aqui às 18 horas porque o Florizol tem que me ver bem. Eu tenho que sair daqui hoje com a impressão, eu tenho que causar a impressão que eu sou um modelo espiritual. Que eu não tenho problemas, que eu não tenho dificuldade, que eu não tenho nada. Então, nós não podemos mais viver esse tipo de vida. O disfarce espiritual. Quando isso começou no Éden, quando Deus fez lá o mundo, colocou lá Adão e Eva, né? Eles pecaram. Qual foi a primeira coisa que eles fizeram quando Deus foi chamar? Eles se esconderam. Então, às vezes, a gente está na igreja e está andando escondido. Tem um outro Senhor massacrando a vida da gente, tem um outro Senhor acabando com a vida da gente. Nós não temos paz, nós não temos alegria, nós não temos capacidade de resolver nada, tudo nosso é enrolado, é com mentira, tem mentira no meio, tem enrolo, tudo nosso é enrolado. Por quê? Porque tem um outro Senhor dentro de nós que está arrasando com a nossa vida.
Está acabando com a nossa vida, o outro senhor. Por quê? Porque nós abrimos brecha. Então nós saímos do estado original, Deus criou, depois houve o pecado do Éden, os homens se esconderam. Então de lá para cá tudo que é escondido é do pecado de Adão e Eva. E saímos do estado original. O estado original é Deus quer que você tenha paz. Deus quer que você tenha alegria. Vai ter prova sim, vai ter dificuldade, mas nós vamos passar por elas de maneira diferente. Nós vamos passar com paz, nós vamos passar com autoridade, nós vamos passar com discernimento, com sabedoria, vamos entender o que Deus está fazendo. Então eu sou crente, mas eu quero manter uma imagem espiritual para ver se eu agrado a Sueli, se eu agrado o pastor Daniel. Eu vou manter aquela imagem, mas por dentro de mim eu estou quebrado e arrasado. Aí eu inventei um modelo espiritual. E eu vou indo, só que isso vai me matando aos poucos. Eu tenho Jesus, mas dentro de mim tem um outro Senhor acabando comigo. A morte aos pouquinhos, né? Eu vou morrendo cada dia um pouquinho, porque tem um outro Senhor que não tem piedade nenhuma, e ele está lá, me assolando, acabando comigo. Mesmo eu tendo Jesus como Senhor, só que esse Senhor Jesus está por fora. Está para fora, está externo. Interno aqui tem um outro Senhor. Então, era um homem muito valente, ganhou muitas guerras, porém era leproso. Porém era doente por dentro. E um dia ele cansou daquele disfarce espiritual. Às vezes nós estamos na igreja, nós inventamos disfarce. Paulo, todo mundo aqui sabe que Paulo era doente. Vocês sabem que Paulo era doente. Todo mundo sabe aqui que o Davi fez. Porque Deus não tem intenção de esconder nada de ninguém. O que Deus não admite, a gente está disfarçando espiritualmente. Eu mostrar para o Pedro que eu estou muito bem. Eu estou muito legal. Né? Preciso inventar um disfarce aqui. Preciso estar bem para o homem. Os homens têm que me ver bem, mas por dentro eu estou morrendo espiritualmente. Estou sufocado. Tem um outro Senhor me oprimindo. Né? Tem um outro Senhor me oprimindo por dentro de mim. Então, nós precisamos desse cuidado. E esse cuidado parte da gente. Você não pode... Não é que você precisa parar. Mas você precisa conversar. Tem hora que nós precisamos confessar o nosso pecado. Eu cometi uns pecados aí, tem um Senhor dentro de mim, ele só vai sair através da confissão de pecado, através de arrependimento. Então eu não posso criar uma imagem que precisa ficar bem para os homens. Mas cada dia eu estou morrendo. Está acabando comigo. Dentro de mim tem um Senhor impiedoso. Ele não tem dó, ele arrasa com a gente por dentro, ele arrasa o nosso interior. Nós estamos aí. E o Naamã cansou disso. Ele cansou tanto que ele ouviu uma menina. Ele estava tão mal, que ele chegou ao ponto de ouvir uma menina. Deus nos coloca no ponto de libertação. Quando você está no ponto de libertação, até os pregadores que você critica muito, esse eu não gosto, esse aqui eu não gosto, esse aqui eu não gosto, você vai assistir porque você está atrás da libertação. É um processo tão dolorido, o ponto da libertação, porque às vezes nós temos coisas dentro de nós que é difícil de arrancar, Deus limpar, Deus tirar. Então nós precisamos chegar no nível arrasador. Deus permite a gente chegar no nível lá embaixo, no último nível, para a gente ouvir até criança. Ela falou, lá em Israel tem um profeta que cura. Se o senhor fosse lá, ele ia curar o senhor. O que o Naamã fez? Eu não aguento mais essa vida, não. Pelo amor de Deus, eu sou crente sofrendo assim. Eu sou crente, tenho Jesus, mas tem um outro Senhor acabando comigo por dentro de mim. Eu vou lá para Israel. Ele tomou uma atitude, foi para Israel e lá ele foi curado. Então, às vezes, nós estamos numa situação que a gente ouve até criança. Davi dizia assim, Senhor, não é eu que preciso mais ouvir a tua voz, é minha alma. Às vezes nós estamos na situação que a nossa alma precisa ouvir Deus falar. Você vem no culto, Deus fala, mas você não ouve. Porque você está numa situação tão ruim espiritualmente, nós estamos numa situação tão ruim, Deus fala aqui, você não tem sensibilidade para você não ir lá no culto, 6 por meia dúzia. Porque você não está na capacidade de ouvir Deus falar mais. Então Deus precisa falar diretamente com a nossa alma.
num sonho, numa revelação. Às vezes Deus usa alguém para falar com você, para mim não, ele não toca mesmo. Porque a gente está numa situação tão difícil. Por isso que Davi orava, Senhor, hoje minha alma precisa ouvir o Senhor. É minha alma, não sou eu não. Preciso de uma palavra na minha alma. Então Naamã chegou nessa situação. Hoje eu estou ouvindo até criancinha. Eu critico muito, eu falo muito daquele pastor, aquele não presta, aquele outro não vai, mas Deus te põe numa situação, você começa a ouvir quem você não gosta. E quem você não gosta, começa Deus a falar com você. Porque você desce o nível. Deus faz você descer o nível. Deus pesca você com anzol no queixo e traz você. Vamos para a libertação, meu filho. Vamos, tá doendo? Deus traz você pelo queixo até você chegar no ponto da libertação. Que é aquele ponto que você diz, não serve mais para mim esse pecado. O que era doce, você fala, não quero mais, não serve para mim. Eu sei quanto eu sofri. E aí a gente sai do disfarce espiritual, que está tudo bem. Não é parar, não, mas é se tratar. É buscar ajuda. Principalmente falar. Diz que pecado denunciado perde a força. Precisamos falar, precisamos buscar ajuda. Precisamos buscar socorro, não é ficar mantendo disfarce espiritual. Eu na igreja fiz tanto encontro de casais, os meus encontros davam 2 folhas. Eu já falei isso para você, até um dia que eu estava pregando, tinha uns pastores no culto, ele me parou depois e falou assim, você pregou uma mensagem de encontro de casais, eu queria saber onde você ia encaixar aquela mensagem, que eu fiquei maravilhado da mensagem que você pregou no encontro de casais. Agora valeu para mim? Não. Não valeu nada para mim. Por quê? Por causa do disfarce espiritual. Sabe quando é que as pessoas vão ouvir a gente? Quando a gente falar a verdade. Quando a gente fala a verdade, as pessoas vão ouvir a gente. Agora, quando a gente estiver no disfarce espiritual, ninguém vai ouvir a gente. Então, nós temos que sair do disfarce espiritual. Não confunda com desistir, mas é sentar, conversar. Olha, eu estou passando por isso, eu preciso de ajuda. No momento que você já fala, você já denuncia. Então esse Senhor que assola a vida da gente mesmo, tendo Jesus, tendo Deus, Espírito Santo, palavra, Bíblia, oração e tudo, esse Senhor espiritual continua assolando a vida da gente e é um Senhor implacável. Ele não tem dó não, ele assola mesmo, de verdade. Então nós precisamos denunciar esse Senhor. Como? E é o problema de cada um, pessoal. Não é coletivo, é pessoal. Então eu não posso ficar aqui porque eu tenho um cargo na igreja, porque eu sou aqui o comandante do rei da Síria, mas por dentro está acabando comigo a lepra. Então eu não posso ficar aqui dando uma de espiritual para os homens. Eu tenho que me tratar. Eu tenho que buscar um socorro. Eu tenho que conversar. Eu tenho que falar. Eu tenho que buscar ajuda. O plano original de Deus não é esse, que eu esteja na igreja um senhor espiritual me assolando por dentro. Não, não é esse não. Esse não é o plano original de Deus. Mas é culpa da igreja? Também não. Porque a igreja não manda eu pecar. A igreja não manda adulterar, pecar. A igreja não manda fazer essas coisas. É culpa minha. Eu abri brecha, então o senhor espiritual, um outro senhor espiritual entrou na minha vida e eu tenho que tirar ele da minha vida. E não é com disfarces. Então, Davi, todo mundo sabe o que o Davi fez. Todo mundo sabe o que o Davi fez. O preço que ele pagou. Todo mundo sabe que o Paulo era doente. Ele pedia até oração para os irmãos. Porque não queria manter o disfarce espiritual. Eu sou o apóstolo. Eu não tenho problemas. Eu não tenho pecados. Eu não fraquejo. Né? Manter a moral espiritual, manter o modelo espiritual que você não é, que você não tem. Vamos voltar para o plano original. Vamos pisar no chão de chinelo. Vamos tirar o sapato do pé, vamos pôr o chinelo. Confessar nosso pecado, buscar ajuda. Então a pessoa que tem
um outro senhor dentro dela, o que ela vai fazer? Vai atormentar todo mundo. Porque ela não tem paz. Quem tem paz com o Senhor assolando você, sua alma? Ninguém tem paz com isso. Então nós vamos atormentar, vamos ser crentes, vamos atormentar todo mundo. Nada vai estar bom pra gente. Nada, porque nós vamos atormentar a vida dos outros, porque a nossa alma está arrebentada e atormentada. Agora o Daniel vai beber água por mim? Não. Daniel vai comer comida para matar a minha fome também? Não. E eu que tenho que fazer isso. Eu que tenho que reconhecer. Eu que tenho que tomar atitude. Eu que tenho que tirar meu disfarce espiritual. Então Naamã era um grande homem. Porém, chegou um dia, ele chegou bem no ponto da libertação. Hoje não dá mais. Hoje eu não aguento mais não. Tem hora que a gente olha pra gente assim e fala, nem eu me aguento mais. Então como é que os outros me aguentam? Nem eu me aguento mais. Por quê? Porque você já está no ponto da libertação. Quando você chega nesse ponto, você já está no ponto da libertação. Você fica tão arrasado, Deus permite você ficar tão arrasado e arrasada, você dá ouvido até para a criancinha. Até a criancinha fala para você ir para Israel, você vai. Porque você chegou no ponto da libertação, não dá mais para viver assim, não dá para viver desse jeito, não dá para viver dessa maneira, não quero mais. Por quê? Por causa do sofrimento que esse outro Senhor está trazendo na sua vida. E você precisa se ver livre desse outro Senhor. Enquanto não se faz isso, não sai. Não vai. Mais um ano nós vamos passar com aquele outro Senhor dentro da gente, assolando a vida da gente. Então, Naamã, aí eu preciso ir para Israel, não dá mais não. Não aguento mais não. Esse tipo de vida. Né? E ele foi para Israel, lá ele foi curado, tirou o disfarce espiritual dele, né? Ele tirou aquela de modelo espiritual da igreja. Desfilando para lá e para cá. Aí eu tenho um cargo na igreja, eu sou pastor, eu sou presbítero, eu sou diácono, eu sou não sei quem. O apóstolo pode ser quem você quiser, mas se tiver um Senhor te assolando por dentro, você não é nada. Isso não é o suficiente, ser um apóstolo, ser um pastor. O título não é suficiente. O que nós temos que fazer? Voltar para o plano original. Errei, Deus, pequei, tem misericórdia de mim. Nós temos que fazer isso. Fazer as coisas da maneira certa, da maneira correta. Senão nós vamos ficar levantando, pensa aí, num lugar que está cheio de bandeira. Um monte de bandeira, e nós estamos lá no meio com a bandeira da vergonha. Sendo envergonhado. Porque dentro de nós tem um Senhor espiritual que precisa ser arrancado. Aquele monte de bandeira, todo mundo com a bandeira bonita, colorida, nós lá no meio com a bandeirinha da vergonha. Porque nós estamos sendo envergonhados como cristãos. Porque tem um outro Senhor dentro da gente, assolando a vida da gente. E aqui, então ele resolve, preciso ir para Israel, preciso da cura. Teve resultado? Teve. O outro Senhor foi embora da vida dele, o Senhor da lepra, que assolava a vida do grande homem, dos homens. Na frente dos homens era um grande homem, mas por trás era um leproso. Foi curado? Foi. São João 3, do 1 ao 7. Nicodemos. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais do judeu. Principal do judeu, importante. Um dos membros do Sinédrio, do Conselho dos Judeus. Mas estava enfrentando uma crise, um problema, e ele falou, essa noite eu não posso passar mais essa noite assim não. Eu tenho que procurar Jesus. E não é porque ele queria trocar de religião, eu acho que a religião de Jesus, eu vi ele pregando, ele faz sinais, o povo enxerga, o povo anda, o povo ressuscita. Eu acho que eu vou trocar de religião. Eu vou lá para a religião de Jesus, por isso que eu vou procurar ele, para trocar de religião. Não, não era para trocar de religião.
É porque ele tinha alguma coisa na vida que ele chegou no ponto e falou: preciso ver Jesus essa noite. Esse negócio na minha vida tem que parar, isso tem que cessar. Isso tem que acabar. Eu não posso mais andar com esse Senhor me assolando. E ele vai procurar Jesus. E Jesus fala para ele: olha, o seu caso tem Nicodemo, só se você nascer de novo. Só você nascer de novo. E nisso que eu estou falando para você, um jejum acompanha, um jejum precisa acompanhar a nossa libertação. Você tirar um tempo de jejum pela sua libertação, para Deus falar com você. Se a gente não fizer nada, nós vamos estar na igreja, mas vamos ser assolados. Um outro Senhor vai nos assolar por dentro. E esse outro Senhor não tem dó, esse outro Senhor é implacável enquanto a gente não tirar ele daqui de dentro. Ele não tem dó de ninguém, né? Ele não respeita ninguém. Não tem dó. Ele manda depressão mesmo. A gente fica triste e depressivo. É duas coisas que ele mais ama no cristão. É deixar a gente triste e depressivo. Então, Nicodemos, o 2, este de noite foi ter com Jesus, diz: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer sinais se tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isso respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Faz de conta que tem uma igreja. Tem uma igreja inclusiva. Então, vamos pregar: você pode vir para cá, e pode casar mulher com mulher, pode casar homem com homem, aqui é tudo em nome do amor, né? E Jesus é amor, é tudo em nome do amor. Tá, mas onde Jesus está nessa história? Se a palavra manda a gente fazer o contrário. Onde Jesus está nessa história? E nós louvamos Jesus, é o hino igual às outras igrejas. Alguém teve na igreja, saiu, pegou a manha de pregar, sabe pregar igualzinho uma igreja normal. Mas onde está Jesus na história? Jesus está aqui, vamos aqui todo mundo, pode casar homem com mulher normal, sem problema nenhum. O importante é o amor, o mais importante é o amor. Mas onde está Jesus? Jesus foi encaixado ali, ele não é dali. Encaixaram Jesus e agora estão cantando para Jesus, mas é encaixado. Ele não é dali, ele não concorda com aquilo. Mas encaixaram Jesus naquele ministério e pode todas essas coisas porque ele foi encaixado. E quando Jesus é encaixado, a minha vida não muda. Eu fico aqui louvando, mas a minha vida não muda, porque Jesus está só encaixado na minha vida. Vamos encaixar ele aqui, ó. Ele continua fazendo a mesma coisa, mas vamos encaixar Jesus aqui. Então onde está Jesus naquilo? Jesus foi encaixado. Nós encaixamos Jesus aqui, abrimos uma brechinha, encaixamos e Jesus aqui com a gente canta para ele em nome do amor, o mais importante é o amor. Não importa qual a forma como você ama, tem que terminar em amor, né? Então Deus é amor e encaixando Jesus na vida. Nicodemos não queria encaixar Jesus na vida dele, ele queria nascer de novo. Só que ele chegou naquele ponto da libertação. Qual é o ponto da libertação? Não aguento mais essa noite. Essa noite eu tenho que ir lá falar com Jesus. Eu tenho que acertar a minha vida, eu tenho que nascer de novo. Não aguento mais. E às vezes você está carregando uma bagagem que você precisa de ajuda. Você precisa conversar de tudo. Se limpar, se liberar, se curar. Então não se preocupe com cargo. Não se preocupe com esse negócio de cargo de igreja. Eu sou pastor, eu sou o bispo, eu sou o diácono, eu sou o apóstolo. Essa deve ser a menor preocupação nossa. Não deve se preocupar com isso. Mas que você vem aqui na frente e fala: eu estou bem, agora eu estou bem. Agora eu estou no plano original de Deus novamente. Agora eu estou indo bem, graças a Deus. Agora eu tirei o disfarce espiritual. Agora eu não me importo mais de impressionar homens. Eu quero oração por isso, quero oração por aquilo na minha vida. Então a gente, para voltar para o plano original e deixar esse Senhor, não deixar esse Senhor mais assolar nossa vida, nós temos que ser verdadeiro. Você conhece aquela história, a moeda tem dois
A gente costuma mostrar só um lado da moeda, mas a moeda tem dois para ser mostrado os dois lados da moeda. Os dois são verdadeiros. Não é eu ser cristão e mostrar só um lado da moeda. A moeda tem dois lados. O casal separou, porque a mulher não prestava, a mulher era aquilo, a mulher era aquilo. A mulher porque o marido era isso, era aquilo. Não, tem que mostrar a moeda dos dois lados. Os dois lados têm reclamação para fazer. E são verdadeiras, porque a moeda tem dois lados, e os dois lados são verdadeiros, e os dois lados precisam ser mostrados. Então não podemos ficar aqui na igreja só mostrando um lado da moeda. Não, a moeda tem dois verdadeiros, precisa ser mostrados, os dois lados da moeda. Então esse é o plano original de Deus. Eu não quero que você preocupe, não quer que eu me preocupe em ser o apóstolo, o pastor. Deus não está preocupado com isso, não. Deus está preocupado que eu volte para o plano original dele, que eu tenha paz, que eu tenha alegria, que eu tenha unção. Não é com título. O chefe aqui, o grande soldado da Síria, era um grande soldado. Para o homem, mas por dentro ele estava estragado. E Deus quer que eu resolva isso. E ele foi de noite, por quê? Porque chegou o dia da libertação. O ponto da libertação é esse. Não aguento mais essa noite, preciso encontrar Jesus. Não aguento mais viver assim. Isso não é vida para ninguém, não. Está errado. Eu estou errando em alguma coisa está errado comigo, porque não posso viver isso, esse Senhor assolando minha vida. Se eu tenho Jesus, né? 1 Reis 19, do 4 ao 9. Ponto da libertação, onde Deus nos leva. Contra ele, fez pelo deserto a caminhada de um dia, foi sentar-se debaixo de um pé. Pé do que? Está na sua Bíblia aí? Um pé de zimbro, uma espécie de arbusto. E ali orou pedindo para si Você já orou para morrer? Tem gente que já. Qual é o ponto da libertação? Deus te leva num ponto que você tem vontade de morrer. Ali a disciplina de Deus. Tem uns pano mais encardido, acho que tem que esfregar um pouquinho mais, né? Acho que tem uns paninhos menos encardidos, vai mais devagarzinho. Mas aqueles encardidos, que ele chega a pedir a morte. Está pedindo a morte e Deus ouviu Elias? Não. Ele pediu a morte, Deus deu trabalho. Falou, não, tem um trampo aí para você fazer ainda. Umas elétricas. Ele queria morrer. Aí, o que acontece? O bicho estava tão no ponto de libertação que só queria dormir. Dormir embaixo de árvore. Deus te leva num lugar tão especial, tão glorioso para libertar você, que sua vida fica um arraso tão grande, debaixo de qualquer árvore você dorme. Tanta tristeza. Já viu gente que dorme em qualquer lugar, a tristeza faz dormir. A pessoa dorme em qualquer lugar, qualquer hora. Eu não sei como você consegue dormir, a pessoa dorme. Porque ela tomada uma tristeza tão grande, ela está indo para um ponto de libertação. Ela tem coisa tão encardida na vida dela que Deus permite essa tristeza tomar conta dela, que ela vai dormir embaixo de árvore. Então, debaixo de um zimbro, pediu para si a morte e disse, basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Tem um momento na vida da gente que o maior objetivo da gente é só dormir. Para ver se o negócio passa um pouco, né? É tanta assolação, você só quer dormir para ver se passa um pouquinho o negócio, ver se você esquece. Mas você está indo para o ponto da libertação. Debaixo do zimbro, eis que um anjo tocou, disse, levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido, sobre pedras em brasa, e Deus está cuidando. E uma botija de água, comeu, bebeu e tornou a dormir. Só quer dormir. Por quê? Porque Deus precisa libertar. A gente está no ponto da libertação. A gente clama tanto, Senhor, me liberta, me liberta, me liberta. Mas tem tipo de libertação que Deus deixa a gente chegar no último, lá embaixo. Voltou a segunda vez o anjo do Senhor, tocou e disse, levanta, come, porque o caminho será sobre modo longo. Levantou, pois, comeu e bebeu com a força daquela comida, caminhou 40 dias, 40 noites,
até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna. Saiu do zimbro, agora se enfiou numa caverna. Está indo para a libertação. Um homem que fez tantas coisas, viu tantas coisas de Deus, mas não importa. Fez tantas coisas para Deus, viu fogo cair do céu, mas se Deus quer te libertar, não tem jeito. Quando nós caímos na mão de Deus, é melhor a gente se render, é melhor a gente confessar o pecado, é melhor se render. É mais barato. É melhor a gente fazer as coisas certas. Porque se a gente for para o ponto da libertação, é isso, vamos sair de pé do zimbro, vamos dormir, vamos entrar na caverna. Até Deus limpar a gente, colocar a gente no plano original novamente. Depois, se ela pensar que você não quer mais, nada é interessante para você mais. Você tinha um vício em alguma coisa, em pecado, em vídeo, não interessa qual seja o vício, sexual, pecado, não interessa. Depois você não quer mais aquilo. Você sofreu tanto na vida, por conta dessas coisas, você não quer mais aquilo. Aquilo perde o interesse. Você não deseja mais aquilo. Por quê? Porque aquilo te levou para a morte. Para o ponto da libertação. Então Elias, Senhor, eu quero morrer. Pediu para Deus a morte. Nicodemo falou, não aguento mais essa noite, preciso falar com Jesus. Não é porque eu quero encaixar Jesus na minha vida, não. Pessoas que querem encaixar Jesus na vida, querem encaixar, porque acham Jesus legalzinho, mas elas não querem mudança. Só encaixou, mas não quer mudança. Então, Elias foi para a parte com Deus da libertação. Pediu a morte, aí dormiu no pé de zimbro, tanta tristeza, levantou um pouquinho, entrou na caverna. Então, às vezes a nossa vida é assim, zimbro e caverna, zimbro e caverna. Porque Deus quer a nossa libertação, faz parte da libertação da nossa vida. Não aguento mais essa noite, não é porque eu quero trocar de religião, não, porque eu vi os milagres de Jesus, não é porque eu estou sofrendo. Eu estou agonizando, minha alma está sangrando. Então não adianta eu ser o líder, o pastor, o apóstolo, minha alma está sangrando, preciso cuidar dessas coisas. Preciso conversar, preciso falar, pedir oração. E isso é responsabilidade minha, não é de ninguém. Quem pode fazer alguma coisa por mim sou eu mesmo. Qual que é o outro, Bruno? Lucas. Eu peguei só o texto aqui de Lucas, ó. O pai, porém, disse ao seu servo, trazer depressa a melhor roupa. Quando é que acontece isso? Ó, traz depressa a melhor roupa para ele. Quando aconteceu isso? Que momento aconteceu? Quando ele caiu em si, se arrependeu. Arrependimento tem a ver com prosperidade. Prosperidade não é você vestir a melhor roupa também? Traz a melhor roupa para ele. Mas por quê? Porque ele se arrependeu. Quem não se arrepende vive na miséria. Vive o pior de Deus. Não o melhor de Deus. Não sei se a palavra certa é essa, o pior de Deus. Acho que Deus não tem coisa pior. De expressão. Estamos tirando ela já. Mas vive a vida ruim, péssima. Então traz para ele, agora, trazer depressa, vai lá rápido, depressa, hein? A melhor roupa, vamos colocar a melhor roupa nele. Por quê? Porque ele perdeu a roupa por causa do pecado, está nu. Está miserável. Um outro senhor estava imperando na vida do filho pródigo. O senhor da derrota, o senhor da miséria. Agora ele se arrependeu. Traz a melhor roupa, porque arrependimento tem a ver com prosperidade. Vestir e pondo no anel do dedo. Traz a roupa, põe um anel no dedo dele. Por quê? Porque ele se arrependeu. Não tem mais um outro senhor reinando, assolando a vida dele. E sandália nos seus pés. Trazei também, matai um novilho, cevado, e comamos e regozijemos. Porque esse meu filho estava morto e reviveu. Então vai ter festa, vai ter suprimento, vai pôr o anel de dedo no dedo novamente, vai pôr a sandália, vai trazer a melhor roupa, porque arrependimento tem a ver com sucesso, arrependimento verdadeiro tem a ver com prosperidade. Não aguento mais essa noite precisa acertar minha vida com Jesus.
Aí eu entrei numa caverna, fui deitar no zimbro, depois entrei numa caverna e vi antes eu vi um monte de coisa de Deus, mas não é o suficiente. Quando se trata de pecado, sinais não é o suficiente. Deus precisa tirar o Senhor que está assolando a nossa vida. E aqui eu peguei sua parte, então. Traz para ele anel, traz roupa nova, vamos matar um novilho, vamos fazer uma festa, porque ele estava morto e reviveu. Porque arrependimento tem a ver com festa. Arrependimento tem a ver com prosperidade. Arrependimento tem a ver com alegria. Arrependimento tem a ver com cura, com satisfação. Qual é o outro, Bruna? Mateus. Ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para Galiléia. E deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zabulão e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. A terra de Zebulon, a terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que jazia em trevas. O que é jazia em trevas? O povo que jazia em trevas viu uma grande luz. E aos que vieram na região da sombra da morte, resplandeceu a luz. O povo que jazia em trevas viu uma grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte. O que é jazer em trevas? O que é viver na região da sombra da morte nos dias de hoje? Puxa vida, eu estou vivendo na região da sombra da morte. O que seria isso nos dias de hoje? Estou em trevas, tudo escuro. Estou vendo mais nada. Estou no sofrimento grande. O que tem a ver com os dias de hoje? Depressão, ansiedade, depressão. Quando Jesus olhou para aquela cidade, identificou isso. Esse povo está em depressão. Está vivendo na região da sombra da morte. Tem um outro Senhor assolando eles. Um Senhor implacável. Porque o Senhor da depressão é implacável. Mas onde está a cura? A sombra da morte resplandeceu a luz. Daí por diante passou Jesus a pregar e dizer: arrependei-vos. Onde está a cura? No arrependimento. Tem coisa na nossa vida que a nossa cura está no arrependimento. Tem depressão que é espiritual. Você vai no médico e não resolve. Ele te dá remédio e não resolve. Porque tem coisa que a gente tem que se arrepender. Né? Tem coisa que a gente tem que se arrepender. Arrependimento cura a depressão. Arrependimento traz prosperidade. Arrependimento traz suprimento. Arrependimento tira esse Senhor implacável da vida da gente. O Senhor da lepra, o Senhor da depressão, o Senhor da doença. O arrependimento tira, né? Vamos terminar aqui em Jeremias. Como o poço conserva água fresca, as suas águas, assim ela, a sua malícia, violência e estragos se houve nela. Enfermidade, ferida. Está falando de Jerusalém, né? Como o poço conserva fresca as suas águas, assim ela conserva a sua malícia. Pecado é uma coisa. Todo mundo peca, todo mundo está sujeito ao erro. Conservar a malícia dentro de nós, aí que é o problema. Aí que vai trazer a doença, a enfermidade e um monte de coisa ruim. Quando a gente conserva a malícia. Pecar, todo mundo está sujeito ao erro. Todo mundo é pecador. Mas conservar a malícia, como o poço conserva a água fresca, né? Fica lá por muito tempo, a gente conservar a malícia dentro da gente, esse é o grande problema. É por onde o outro Senhor entra para assolar a vida da gente. Então, você tem que buscar ajuda, não é ficar dando de modelo espiritual, líder espiritual, comandante, vence um monte de guerra. Aqui. Mas aqui está destruído. Tem um outro Senhor destruído, implacável. Então, nós precisamos buscar ajuda. É o mais importante que Deus quer da nossa vida. Não quer que você seja um apóstolo. Não tem pressa para você ser um apóstolo. Mas Ele tem pressa que a gente esteja bem. Tem pressa que a gente conserte a vida. Então, irmãos, vamos buscar ajuda. Precisamos abrir a nossa vida. Precisamos pedir socorro. Precisamos pedir ajuda. Não podemos mais levar a bandeira da vergonha.
Qual é a bandeira que você tem na sua vida? Na minha vida é a bandeira da vergonha. Então não podemos mais carregar a bandeira da vergonha, nós temos que carregar a bandeira da vitória. Se preocupe em acertar a sua vida e as outras coisas Deus vai acertando. Busca primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas Deus vai acertando. As outras coisas Deus vai acertando. Amém? Amém.